ler um livro de história de um historiador que estava a publicar, que ia publicar a história do cerco de Lisboa. Ele tem também esta característica que já foi aqui referida, de falar da obra na própria obra, portanto a metaficcionalidade. E nesse romance o Raimundo, o revisor é que tem direito a nome próprio, não o historiador, mostrando como ele dá valor às personagens do povo em contraponto aos intelectuais. E Raimundo tem a ousadia de colocar um não que subverte completamente a história do cerco de Lisboa. Isto é, de acordo com a historiografia, Dom Afonso Henriques recebeu a ajuda dos cruzados que passavam nesse momento por Lisboa, em 1147, para cercar, sitiar e conquistar a Lisboa aos árabes. Ora, e Raimundo, na revisão desse texto que lhe foi dado pelo historiador, tem a ousadia de dizer que os cruzados não ajudaram os portugueses, a Dom Afonso Henriques, na conquista de Lisboa aos árabes. E eu escolhi este texto, este pequeno texto, quando Afonso Henriques fala para os cruzados e para os seus companheiros de armas, precisamente porque nós devemos ter talvez esta ousadia de Raimundo, saber dizer não às ajudas dos cruzados, quando essas ajudas nos podem impor faturas mais pesadas. Quando as ajudas são faturas, recusemos as faturas, recusemos as ajudas. E Dom Afonso Henriques, nesta história alternativa, e então a partir daí ele cria uma história alternativa. Como seria a conquista de Lisboa se os cruzados não nos tivessem ajudado? Será que conseguíamos conquistar Lisboa? Pois é, conseguíamos na mesma. Mas sem a ajuda de cruzados, sem o pesado tributo que depois teríamos de dar a esses mesmos cruzados. E então eu leio para mostrar como o humor, o fino humor de Saramaguiano coloca em causa a seriedade que historiograficamente é dada aos grandes reis, mostrando um Dom Afonso Henriques que não sabe ter um bom uso da palavra e é um simples soldado que tem mais olho do que o rei para ver o que implicava ter ou não a ajuda dos cruzados. E ao mesmo tempo o chique espertismo de Dom Afonso Henriques na questão do que fazer se os cruzados não ajudam na conquista de Lisboa. E então nada melhor do que ler para sentirmos a qualidade da escrita deste autor e ao mesmo tempo vermos como novos contextos obrigam também a novas leituras e como hoje podemos interpretar simbolicamente estes cruzados. Penso que não foi por acaso que ouvi alguns sorrisos carninhos nesta tertúlia, não é verdade? Somos pessoas inteligentes e Saramago apela ao leitor inteligente, precisamente. Alçou então o rei, portanto, e o rei é Dom Afonso Henriques, alçou então o rei a poderosa voz: nós cá, embora vivamos neste cu do mundo, temos ouvido grandes louvores a vosso respeito. Portanto, ele falando para os cruzados: que sois homens de muita força e destros nas armas, o mais que se pode ser, e não duvidamos, basta pôr os olhos nas robustas compleições que ostentais. E quanto ao talento para a guerra, fiamo-nos no rol dos vossos feitos, tanto no religioso como no profano. Nós cá, apesar das dificuldades que tanto nos vêm do ingrato solo como das várias imprevidências de que padece o espírito português em formação, vamos fazendo o possível, nem sempre sardinha, nem sempre galinha. Ainda por cima tivemos a pouca sorte de nos terem cabido estes mouros, gente de escassa riqueza, se vamos a comparar com Granada e Sevilha. Portanto, ele já a tentar pôr os cruzados ao largo. Por isso, mais vale tirá-los daqui de uma vez para sempre. E neste ponto é que se levanta uma questão, um problema que passa a submeter ao vosso critério, e que é o seguinte: a bem dizer, a nós o que nos convinha
era uma ajuda assim para o gratuito. Isto é, vocês ficavam aqui um tempo a ajudar, quando isto acabasse contentavam-se com uma remuneração simbólica e seguiam para os santos lugares, que lá sim seriam pagos e repagos. Portanto, e a ironia de Saramago a propósito dos interesses que existem à volta da guerra. A guerra é feita para saquear, não é em nome de nenhum patriotismo. A guerra é o saque, puro e simples. Que lá sim seriam pagos e repagos, tanto em bens materiais, posto que os turcos não se comparam em riqueza a estes mouros, como em bens espirituais, que lá se derramam sobre o crente, não mais que por ele pôr pé em terra, ó Dom Pedro Pitões. Ó Dom Pedro Pitões era o bispo. Ó Dom Pedro Pitões, olhe que eu aprendi latim bastante para perceber como vai a tradução. Mas vós aí, senhores cruzados, por favor, portanto, o Pedro Pitões estava a traduzir para as línguas dos cruzados aquilo que Dom Afonso Henriques ia dizendo, e o Dom Afonso Henriques já desconfiado da tradução do Pedro Pitões. Senhores cruzados, por favor, não vos impacienteis, que isto da remuneração simbólica foi um falar. O que eu queria dizer é que para garantir o futuro da nação, nos conviria muito ficarmos com as riquezas todas que estão na cidade, que não será nada de assombrar, mas é muito verdadeiro o ditado que diz, ou há de vir a dizer, ninguém melhor ajuda ao pobre que o pobre. Enfim, falando é que a gente se entende, vocês dizem quanto levam pelo serviço e a gente logo vê se pode chegar ao preço. Isto é um discurso de Dom Afonso Henriques. Embora mande a verdade que em tudo fala pela minha boca, eu tenho cá as minhas razões para pensar que, ainda que não cheguemos a um acordo, sozinhos seremos capazes de vencer os mouros e tomar a cidade, como ainda há 3 meses tomamos Santarém, com uma escada de mão e meia dúzia de homens, que tendo entrado depois o exército foi toda, e agora a crítica de Saramago, à guerra, a toda a guerra. Não há aqui qualquer tipo de patriotismo. E então o que é que aconteceu depois de entrarem em Santarém? Foi toda a população passada à espada, homens, mulheres e meninos, sem diferença de idades, e terem ou não terem armas na mão, só escaparam os que conseguiram fugir, e foram poucos. Ora, se isto fizemos, também cercaríamos Lisboa. E se isto vos digo, não é porque desprezo o vosso auxílio, mas para que não nos vejais tão desprovidos de forças e de coragem, e mais ainda não falei de outras melhores razões, que é contarmos nós, portugueses, com a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cala-te, Afonso. Se é possível viver sem cruzados, é possível viver sem a Troika. Obrigada, professora doutora Cristina Vieira. E eu penso que depois disto, de facto, ficamos com uma outra... Quem não conhecia fica com uma outra ideia sobre a escrita de Saramago, o romance de Saramago, e com toda a certeza aprendemos um pouco mais sobre a vida e a obra dele próprio. Muito obrigada por ter vindo e pela sua colaboração também. Agora, temos artistas da nossa terra que cantam, que se fartam, como eu costumo dizer. O António Duarte já o conhecem. Apresento-vos também a Cássio Marujo. Uma salva de palmas. Desafio. Pode, claro que sim. O conteúdo daquilo que ouvimos, eu não sou ninguém a falar de literatura nem de cultura a nível da cultura, mas há uma parte importante que eu aqui notei. O homem era servo. O homem ia para as bibliotecas públicas. O homem não dedicou a ser ele próprio. Há quantos anos estamos em democracia? Pergunto eu. Quantos homens há Saramagos antes da democracia? Saramago, 10, 9. Quantos depois de democracia há que vão para as bibliotecas públicas, que querem ser os próprios
e agigantarem-se no mundo. A vontade própria de ser alguém, capaz de sermos muito mais alguém, para podermos pensar os cruzados. Quantos tempos tem? Que a televisão tem? Não abordou este tema. A hipocrisia de uma televisão que entra nas casas das pessoas todos os dias com uma pequena qualidade, que é as telenovelas, que é os jornalistas dizendo o que apetece para venderem o jornal e venderem o canal. O que é que a senhora doutora, na sua aula, diz aos seus alunos, que são agora jovens, e é daí que há de vir o sangue, para serem mais velhos amanhã, para poder ensinar, para podermos ouvir falar de Saramago e meditarmos nelas. Quantos jovens há com a postura de Saramago na sua aula? Quantos querem ser? O que é que a doutora vai incutindo neles para que isso se altere? Temos de ser nós também a poder dar determinada dimensão às pessoas que vêm de baixo, precisam de alguém que os apoie. Esse, Saramago, talvez eu até acaso deixei de tocar guitarra quando me abri mão. Eu tinha 25 anos de idade, passei a tocar guitarra que toco mal aos 53, mas ninguém me ensina. Eu próprio não preciso de ter professor de aulas de tocando mal, toco o que toco. Ora bem, se eu tiver um professor, como a doutora é, para os seus alunos, se eles quiserem, naturalmente, poderão ir longe, não acham? O que é que podemos fazer, então, nós da sociedade, vocês que estão formados e têm à vossa frente alunos, para lhe poderem dizer, em casa não vos ensinam porque os pais não têm possibilidades? Eu, por exemplo, não posso ensinar à minha filha, aos meus filhos, nada porque eu não tenho cultura suficiente para ensinar. Então precisam ter um apoio escolar. Será que o professor se dedica totalmente ao aluno? Será que o aluno respeita o professor a ponto de se poder efetivamente agradecer os ensinamentos? Eu outro dia estava nos sindicatos bancários, fui bancário aqui na Covilhã, desde 1974 a 71. E eu costumo ter esta parábola de conversa. Eu quando entrei para o banco não tenho dinheiro para dar para a sopa, porque o meu pai andava a trabalhar exuberantemente. Fomos das famílias que em Gonçalo, onde eu sou natural, primeira família a exportar-se para a América, Suécia e Dinamarca. Tínhamos ao nosso cargo quase 100 pessoas. O meu pai não tinha azeite para a sopa porque eu andava a chutar, tinha deixado de chutar. Mas eu vim fazer cestas. Sei fazer com muito orgulho. Não me envergonho das minhas origens, antes pelo contrário. Cuido delas. Aquele que se envergonhar delas, está errado. Mas o que é certo, porém, é que aquele que se envergonha delas hoje é quem vive bem. É quem nós damos o tal subsídio que a senhora falou, que não merecia recebê-lo. Porque nada faz para o merecer. Doutora, para um bocadinho a pensar. Quantos indivíduos vê com a idade de 40 anos diz que não têm trabalho? Há tanto trabalho que queiram fazer. Passou hoje na televisão um panfleto a dizer que davam 50% da azeitona em Solurico da Beira. Alguém se compareceu com eles lá? Em Bragança, 60 euros por dia. Alguém comparece? Subsídios de emprego à frente. Onde é que nós estamos? Saramago, só esse homem que quis investir nele, ser ele e poder deixar cá peças de arte, obras de arte, leituras, para dar exemplos para meditarmos nelas, para que sermos mais alguém. Eu posso tentar responder a algumas questões brevemente, porque isto é que é mesmo, pronto, uma tertúlia. Lançou-me um desafio e vou tentar responder brevemente à sua... Só concluir. Depois eu vou, eu sei que estou a alongar o tempo, mas naturalmente. Se o meu pai deixou de ter azeite e eu deixar de estudar. Eu depois, como o meu pai melhorou um pouco a vida, eu aos meus 8 anos, candidatei-me a fazer o segundo ano inicial. Que se pensei, por acaso, depois mais tarde não concluí o 5º ano. Casei, alterei um pouco a minha vida. E eu entrei para o banco, como ia a dizer, para baixo de uma perna de uma cadeira. Havia o serviço de carteira, os homens já tinham o 5º ano no mínimo feitos, iam para pessoal de carteira. Eu fui para pessoal auxiliar. E em Lisboa, diz-me o diretor do pessoal, você não quer vir trabalhar para aqui? É que você é mal empregado de estar aí a tirar papéis azuis e amarelos e verdes, que aquilo era um serviço